Eu quero ser um instrumento vivo, meu Senhor. Envia-me para ser o seu abraço acolhedor e levar tua palavra, ser canal da tua graça, completar carreira e guardar. Abrimos hoje São Giovanni Rotondo e nós estamos na entrada principal da Basílica do século XX e estamos diante de uma obra muito moderna que foi feita depois de onde esteve Padre Pio para acolher os peregrinos. Hoje, atualmente, o corpo do Padre Pio está nessa basílica, lindíssima. Por sinal que teremos mosaicos maravilhosos da vida do Padre Pio, de São Francisco e essa aproximação de Padre Pio à pessoa de Jesus Cristo. Por isso, divido com você e vamos juntos caminhando para a Basílica moderna que foi feita por um grande arquiteto italiano. Quadrados, projetado por Renzo Piano, que é um dos maiores arquitetos da Itália, e para 6.200 pessoas sentadas para serem acolhidas. Vamos e sinta-se acolhido por São Pio de Petreucina. Todo santuário tem as suas objetos de devoção e para pagar suas promessas e para levar uma lembrança desse encontro com esse santo tão moderno que faleceu, na verdade, dia 23 de setembro de 1968. Foi canonizado no ano santo do ano de 2002, portanto, muito recente. Igreja e veja quantos mosaicos, volto a dizer, da vida de Jesus, também de São Pio de Petreucina e da vida de São Francisco de Assis. Lembrando que ele era capuchinho, portanto, estamos falando da vida de alguém que seguiu o exemplo de São Francisco. Iremos passar agora diante do corpo incorrupto de São Pio de Petreucina. Ele era um santo estigmato, durante 50 anos ficou com os estigmas, só desapareceu perto da sua morte. Foi exumado dia 20 de abril de 2008, muito recente. Por um tempo, ele esteve na outra basílica, e depois que feito esta magnífica, você está vendo, foi exposto aqui. Eu gostaria de rezar na intenção de todos aqueles que estão passando por uma batalha espiritual, pedindo a Deus, nosso Senhor, que possamos vencer todas as dificuldades, a estarmos sempre abertos à graça de Deus. São Pio tinha grande devoção às santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele passava horas e horas diante de um crucifixo. E foi exatamente diante de um crucifixo
porque ele recebeu os estigmas que lhe duraram 50 anos. 50 anos com os estigmas que foram escondidos. Na sua última missa já não os tinha mais, porque a penitência era de 50 anos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Amém. São Pio, dai-nos um coração caridoso que o levou a fazer os hospitais, esse grande hospital. Dai-nos um coração de justiça para ajudar os pobres. São Pio, ajude-nos a viver mais a caridade e a justiça. São Pio, dai-nos amor à Santíssima Confissão. São Pio, que passou tantas horas no confessionário, tentando salvar almas, fazendo o bem, matando a fome do povo. São Pio, rogai por nós. Nós estamos diante de mosaicos de uma beleza incomensurável. Aqui nós estamos diante da vida de São Francisco. Lembrando que São Pio é capuchinho, bebeu da fonte de São Francisco. O anjo e Francisco. Vamos ver aqui o que está escrito. San Francesco presente Signore segundo terço lunario. Nós estamos aqui quando estamos São Francisco diante do crucifixo e Santa Clara. São obras maravilhosas. São Francisco de Assis pregando o Evangelho ao sultão. Qual a importância disso? Que foi a partir daqui que os franciscanos tiveram a possibilidade de cuidar dos lugares santos da Terra Santa. Portanto, São Francisco diante do sultão. É muito lindo. Do outro lado, você volta comigo, a visão que São Pio teve do paraíso, que é algo fantástico, uma obra realmente de arte. Aqui, São Pio, com o início do hospital, o que ele chamava Casa della Sofferenza, acolher os sofredores. Neste outro, São Pio e o grupo de peregrinos. Pessoas, e veja, São Pio com os estigmas. Os estigmas. Foi questionado por que no final da vida ele não os tinha, mas a promessa era de 50 anos. Aqui nós temos São Pio, um homem de profunda cultura, ele converte um jornalista ateu, totalmente pecador, e ele leva a conversão. E esse homem se torna um grande defensor de São Pio de Petrelcina. É algo impressionante, uma conversão, e foi para o resto da vida. E esse homem se torna o contabilista de São Pio, que cuidava das finanças
inclusive da construção do hospital. Impressionante, São Pio recebe correspondências do mundo inteiro. Pessoas que começavam a contar as graças. E São Pio faz questão de responder a muitas cartas. Ele faz questão, ele chama um secretário, ele está com os estigmas e responde às cartas dos peregrinos, das pessoas que passaram por aqui, São Giovanni de Rotonda. Aqui nós já temos algo que ele prezava muito, a convivência fraterna. Ele teve vários irmãos que lhe foram muito próximos, mas muito superiores tiraram. Muito a igreja puniu, mas ele prezava pela fraternidade, como um bom franciscano. Ele tinha o dom da bilocação. Pouca gente sabe disso. E retrata exatamente esse dom da bilocação que São Pio tinha. Foi para um cardeal. Um dos mistérios, dos ministérios mais importantes da vida de São Pio, a confissão. Diante do público, ele usava uma luva para esconder as santas chagas, os estigmas. Nesse quadro, nós temos o momento em que ele recebeu os estigmas, que foi o crucifixo, realmente o momento em que ele participou do sofrimento do Cristo na cruz. Eu disse que São Pio vivia um momento muito intenso de tentações. O diabo não lhe deu trégua, mas ele tinha seus momentos poucos de consolação. E aqui, menino Jesus o consola depois do momento do ataque do diabo. O diabo vinha em forma de cão, de vultos horríveis, o arremessava contra a parede, o fazia até levitar. O diabo o atormentou muito, mas tinha seus momentos de consolação. E aqui, o menino Jesus consolando. São Pio tinha um profundo amor à Eucaristia. Na sua vida pessoal, a Eucaristia para ele era tudo. 2 grandes ministérios, Eucaristia e confissão. Eu quero contar um fato para você, porque a Eucaristia, para ele às vezes demorava horas, mas não era um exibicionismo. Ele entrava em êxtase, tanto que Roma determinou quantos minutos ele podia, na primeira sanção, quantos minutos ele podia demorar. Depois, o proibiu de rezar publicamente. Ele tinha que rezar só em particular, o que lhe causava tamanha dor. Não era exibicionismo. Ele vivia o sacrifício do altar. Ele entrava em êxtases profundos. Eucaristia e confissão. São Pio, dai-nos força. Não posso deixar de mencionar isso. São Pio, na gruta com São Miguel Arcanjo. Gente, estamos falando que o diabo da Santíssima Trindade nem se comenta, mas da Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo, aqui não tem conversa. São Miguel Arcanjo afugenta todo mal. E exatamente está aqui São Miguel Arcanjo dando um pouco de trégua na batalha da aridez, dos conflitos, da perseguição, da calúnia. São Pio foi caluniado de ter um caso amoroso com uma de suas filhas, a predileta. Ele foi intimado pela Inquisição.
Claro, no seu tempo, Inquisição, mas ele foi caluniado. Se calava, rezava e vencia na oração. Se uma virtude é a dele, a da castidade. Eu quero registrar esse mosaico porque exatamente é o período que São Pio era muito frágil, muito doente, problemas pulmonares seríssimos. Foi quando, depois de padre, por 6 anos, ele volta para Petreutina, para os cuidados dos pais. Família pobre, mas a família também lhe era muito importante. E lá ele fez um grande apostolado. Paramos um pouquinho aqui, nós estamos caminhando em Petreutina, e você que acompanha a Padre em Missão, aqui é chamado La Torreta. Então, inclusive é um pé de figo, dá um cheiro maravilhoso. Olha, não vou tirar porque olha os figos nascendo, cheiro maravilhoso. E nós estamos subindo aqui, e o que é esse lugar? Esse lugar foi a pedido do próprio Padre Pio, hoje São Pio de Petreutina, para seu pai fazer uma pequena torre, um lugar onde ele pudesse estudar. E aqui você vai ver agora o que é que tem. Então nessa pequena torre nós temos aqui uma mesinha, um livro, E tutti pellegrini e devoto di Padre Pio. Então ele pediu um lugar para estudar. O pai dele, apesar de ter poucas condições financeiras, construiu essa pequena torre, La Torreta. E aqui colocaram uma cama, colocaram uma escrivaninha e colocaram alguns objetos, a cadeira que Padre Pio usava. O que é interessante destacar é o crucifixo que está ali. A imagem vem depois dele. Aqui é quando ele estava aqui nesses 6 anos de sacerdote. Então as imagens são bastante novas, dele bastante novo. Mas o que me encanta é o quadro do Sagrado Coração de Jesus. O crucifixo de um lado e o quadro do Sagrado Coração de Jesus do outro. Portanto, aqui Padre Pio estudou com bastante empenho para poder responder à vocação ao sacerdócio. Nós não temos a vista de lá, mas aqui nós podemos ter uma pequena vista do que era, sem dúvida, a visão, o horizonte que Padre Pio tinha. Nada foi construído. Aqui os telhados. E daqui nós estamos indo para a igreja de Sant'Anna e para a casa do Padre Pio. Você continua conosco? Padre em Missão, Santos Italianos e Milagres Eucarísticos. Só aqui na TV Evangelizar é Preciso. Inclusive, torne-se um associado. Eu estou aqui com os peregrinos, mas a transmissão deste programa, com tudo que você tem visto dos padres dos Santos Italianos e Milagres Eucarísticos, só é possível
com você, associado, colaborando. Indique novos associados. Ligue agora, 0 Operadora 41 3221 6060, tecle número 1. Vamos seguir? Vamos lá, coroinha. Como aprendi lá em Israel, toma chá de canela de cachorro e vamos embora. Bom, do lado da pequena torre, o caminho de fé, itinerário religioso do Padre Pio. E chegamos então, casa de Padre Pio. E aqui nós temos a cozinha. Existem outros ambientes, mas estão fechados. Talvez consigamos um mais. Humberto, me ajuda aqui, que eu estou com óculos escuro de grau, mas não consigo enxergar. Esse aqui deve ser a mãe. A mãe dela. Eu não consigo ler daqui o nome. A mãe dela, que é Giuseppa Denunzio. Giuseppa Denunzio. E aqui era uma cozinha, tem um pequeno fogão. Exato, que tem aqui um pequeno fogão. E outra foto interessante de Padre Pio com o irmão dele, Michele. Aqui é Padre Pio com o irmão. Você sabe a história que a mãe de Padre Pio o vai visitar em San Giovanni Rotondo e muito próximo, se não no dia de Natal, ela vem a falecer. O pai, viúvo, também vai visitar Padre Pio. Interessante que sobre a morte da mãe. Padre Pio, ele se despede, ela vai para a hospedaria das mulheres, das filhas de Padre Pio, e ele acaba por saber que a mãe estava morrendo. Ele corre e chega a tempo de ver a mãe falecer. Já o pai é um caso interessante, que ele fica muito tempo com o Padre Pio. E chega um momento, nos últimos dias, o pai dele pede-lhe: filho, me dá dinheiro para ir de San Giovanni Rotondo a Pietrelcina para ver a última vez a minha cidade. Sabe a resposta do Padre Pio? Não c'è dinheiro, não c'è soldi. Você vai dizer, como o Padre Pio não tinha dinheiro? Ele disse, eu não posso dar dinheiro que foi dado ao hospital para o senhor. Eu não tenho dinheiro. E o pai não vem. E o pai morre. Mas antes de morrer, Padre Pio atende a sua confissão e ele morre tranquilamente. Isso só para dizer que Padre Pio tinha muita responsabilidade com as doações que lhe eram dadas. Não era dele, era para os pobres. Vamos conhecer mais um pequeno pedaço da casa. Aqui tudo muito baixo. La Cotina. Alberto, veja se tem algo interessante para dizer aí, enquanto nós vamos mostrar. Aqui, por favor, está a mãe com a irmã. Era um ambiente muito rústico e conserva, digamos assim, lembranças interessantes. Essa pedra, por exemplo, que vês no chão, é a que ele usava como travesseiro, quando apoiava a cabeça de menino e dormia no chão. Então a conservaram como uma relíquia, é um objeto muito interessante. Dormir com uma pedra como travesseiro. Sempre como travesseiro. Aqui são algumas louças. Ele tinha uma irmã? Ele tinha uma irmã. Não lembro o nome nesse momento, mas sim, uma irmã. Então, um irmão e uma irmã. É uma irmã, sim. O irmão emigrou na América junto com o pai, Grazio, por um período. Que foi o período que ele foi buscar dinheiro para estudar Pio. Exatamente. Bom, desculpa de estar de óculos escuro, mas eu esqueci o óculos, o outro no ônibus, e é muito longe. Então você me desculpa, estou de óculos escuros, você sabe, são 7 graus, então tem que fazer esse Padre Missão assim mesmo. Não tem como voltar atrás. E aqui deixa eu falar, gente, vocês não têm noção, os nossos câmeras não têm uma segunda chance. E é muito difícil esse Padre Missão, porque nós não podemos usar tripé, aqui nada pode, então tudo é na mão firme. Alberto, nós estamos aqui no quarto. No quarto dos pais, onde Padre Pio nasceu, 25 de maio de 1887.
Então, lugar... Aqui ele nasceu. Lugar de nascimento de Padre Pio. Como eram as casas rurais da época, dá para ver a arquitetura civil da época, muito interessante. Bom, a gente vai descobrindo as coisas ao longo da história. A gente não tem aqui livros. A família de Padre Pio, eu acho que é importante. O pai, Forgione Grazio, a mãe, Denunzio Maria Giuseppa, o filho, foi dito que era Michele Forgione, vou dizer o primeiro nome, Francesco, Padre Pio, a irmã Amália, outro irmão Francesco, mas esse é Padre Pio, da data, outra Felicità, Pellegrina, Grazie, Suorpia, porque era uma madre. Uma religiosa, claro. E Mário, o outro. Mário. Tem algo a dizer? É só que na época o taxa de natalidade era muito alto, mas muitos meninos morriam nos primeiros anos. Então, muitas irmãs, irmãos, e por isso às vezes o mesmo nome. Porque entendi, um faleceu, fica o nome para o outro. Essa é a família de Padre Pio. Vamos seguir? E agora nós vamos para a igreja de Sant'Anna, onde era lugar de refúgio, de oração e de profundos momentos eucarísticos com Jesus. Bom, chegamos aqui num lugar maravilhoso para ter uma visão da campanha. Nós estamos na porta da igreja de Sant'Anna e veja que imagem linda. Imagino quantas vezes São Pio de Pietrelcina não olhou para esse lugar. Essas coisas não mudam, né? Porque a terra não muda. Pode estar verde, pode estar árido, mas é isso. É uma visão. E eu queria chamar Alberto, vem aqui, por aqui, ó. Por aqui. Conta para mim sobre essa região. Nós estamos numa região que ainda não tínhamos visitado, né? Nós passamos por Vêneto, nós passamos por tantos lugares, Perúdia, e passamos agora, nós estamos numa outra região. A região da Apulia, capital Bari. Sim. Uma região a vocação agrícola, os trabalhos do campo. E aqui são as últimas colinas, porque depois começa uma grande planície, que vai até o final da Itália, que é chamada de Tavoliere. Agora é o final, só volta. Aqui é o final da península. E depois vem o quê? A Távola? É Tavoliere delle Apulie, que é a grande planície que está no sul da Itália, e onde tem os nossos produtos melhores do campo. Por isso uma região a vocação agrícola. O trabalho que vejo ainda hoje como dividido no campo em pequenas propriedades. E o pai de Padre Pio era proprietário de um terreno. O que se planta aqui? Deixa eu ficar aqui que a posição ajuda mais. O que se planta aqui? Qual tipo de cereal? A prevalência naturalmente é sempre as oliveiras. Padre Pio entendia muito bem essa questão da agricultura, então certamente ele entendia muito bem a parábola do semeador, que a semente cai à beira do caminho, a semente que cai na terra dura, que cai na pedra, mas a semente tem que cair no solo fecundo. Eu acho que Padre Pio vinha aqui exatamente nessa igreja de Sant'Anna pedir à mãe de Nossa Senhora de fazer dele um sacerdote profundo, aberto à graça da ordenação sacerdotal. Contemple um pouco.